Fala galera ligada aqui nas plataformas digitais da agência RTI Esporte. Estou de volta para falar um pouco sobre a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 que aconteceu ontem, trazendo um resumo aqui para vocês e também presente ontem lá no Rio Sena, na categoria E, no setor da categoria E. O ingresso que custou 90 euros, foi um espaço onde todo o público ficou em pé e não havia local com cobertura, então foi pegando chuva mesmo que todos assistiram essa cerimônia de abertura. Mas os erros e os problemas da cerimônia, da organização dessa cerimônia, aconteceram antes mesmo dos portões abrirem. Porque a previsão inicial dada aqui pelo comitê organizador local era de que os acessos seriam abertos por volta das 3h30 da tarde, horário local, 10h30 da manhã, no horário de Brasília. Cerimônia marcada para 7h30 da noite, ou seja, 4 horas antes os acessos seriam liberados para o público. O problema é que eu cheguei ao sair do metrô, essa parte da organização está excelente, diga-se de passagem, o metrô funcionando muito bem e deixando do lado muito próximo dos acessos às áreas de competição. Então ontem não foi diferente, cerimônia de abertura, desci no metrô e já dei de cara com a entrada para o Rio Sena, para o setor que eu ia ficar. Mas, como eu disse, 3h30 da tarde era o horário que eles tinham dito que seriam abertos, liberados os portões. No entanto, 50 minutos depois que o público começou a ter acesso ao Rio Sena. Então, assim, um atraso que não teve qualquer justificativa por parte da organização. Tá? O público todo ficou esperando durante esses 50 minutos sem qualquer notícia do motivo para o atraso. Depois que os portões foram liberados, segurança funcionando muito bem. Logo na entrada, os policiais, os agentes de segurança pediam um documento de identificação, no meu caso aqui o passaporte, junto com a apresentação do ingresso, que nesse primeiro momento não era validado, ele só ia ser validado mais lá na frente. Quem estava com bolsa, mochila, etc., ainda passava por uma segunda revista, mas seguindo o caminho até a validação do ingresso, mais ou menos uns 300 metros, coisa rápida, pude acessar o setor da categoria E no Rio Sena. Chegando lá, muita chuva mesmo, pouco antes de começar a cerimônia de abertura, a chuva começou a apertar e durante a cerimônia a chuva não deu trégua um segundo e nessa hora a gente viu mais uma vez a organização falhando, porque não havia qualquer local coberto, como eu falei anteriormente, tinham algumas pessoas com cadeira de rodas, idosos, todo mundo na chuva, sem qualquer auxílio por parte da organização, e isso foi uma das grandes críticas que o público teve nessa parte da cerimônia de abertura. Quando a cerimônia começou, e aí vai aqui o meu registro e a minha crítica em relação à forma como a cerimônia foi realizada. Muito boa a ideia dessa inovação, ser fora de um estádio, as delegações se apresentarem num barco, usar um cartão postal aqui da cidade de Paris como cenário para essa cerimônia de abertura. Porém, mesmo pagando o ingresso, a forma como a cerimônia aconteceu, 90 euros gastos para assistir essa cerimônia. E eu basicamente vi a entrada dos barcos, as crianças dentro daquele barco logo no início da cerimônia e o cavalo flutuante com o homem mascarado. Foram só esses 3 atos que eu vi da cerimônia, ao vivo, sem olhar para o telão. O resto da cerimônia foi todo observando, vendo, acompanhando pelo telão que tinha em frente do outro lado do Rio Sena. Então, assim, você pagar 90 euros por um ingresso para assistir 80% dessa cerimônia num telão, e ainda tomando chuva, no final das contas, às vezes é melhor ficar em casa. A organização errou nesse ponto, errou muito, porque quando a gente imagina um desfile, nós que somos do Brasil, estamos acostumados com o carnaval, por maior que seja essa avenida, no caso ontem o Rio Sena, o trajeto eram de 6 km, todos os atos da sua cerimônia precisam passar em frente ao público, no caso, ao longo desses 6 km. No entanto, não foi isso que aconteceu. Como eu falei, só os barcos, as crianças e o cavaleiro mascarado. Só essas 3 partes. Não foi possível ver o show da Celine Dion, que foi em cima da Torre Eiffel, e a Lady Gaga, informação que saiu hoje, divulgada aqui pela imprensa francesa, o show da Lady Gaga ainda foi gravado. O show da Lady Gaga
não aconteceu ao vivo no Rio Sena. Ele foi gravado. Informação também muito importante e que tira pontos aí da organização da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. E o restante da cerimônia de abertura, todas aquelas performances artísticas, enfim, todas as referências da cultura francesa, que isso foi um ponto importante e muito bom trazido pela organização. Tudo isso só aconteceu nos setores em que os ingressos eram mais caros. E a gente está falando aí de algo em torno de 600, 700, chegando a mais ou menos 1.500 euros. Então, assim, boa parte do público que estava no Rio Sena não assistiu ao vivo, sem a ajuda dos telões, à cerimônia de abertura, porque ela ficou reservada, a maior parte dela ficou reservada às pessoas que tiveram poder aquisitivo para comprar o ingresso mais caro e aí, além de ficarem sentadas, apesar da chuva, puderam assistir todo o espetáculo da cerimônia. Falando também da imprensa, uma nova crítica aqui, uma outra crítica em relação à organização. Profissionais de imprensa que estavam na cobertura da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos ficaram na chuva. Tiveram que improvisar uma cobertura para poder manter os equipamentos e também não ficarem tomando chuva direto e com isso acabar prejudicando a própria saúde. Então nós temos imagens, né, da área da imprensa, onde foram utilizados plásticos para cobrir os equipamentos, as câmeras, e também foi a proteção usada pelos profissionais para se proteger da chuva. Então, assim, organização muito ruim dessa cerimônia inaugural dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Bom, esse é o resumo do dia de ontem, né, dessa cerimônia, dessa festa inaugural das Olimpíadas, mas a avaliação, infelizmente, é muito ruim. A gente volta aqui de Paris a qualquer momento, trazendo novas informações dessa cobertura que está só começando dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Até lá. Então, assim, organização muito ruim